Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja a Deus por você já estar conosco no chat, por você já estar conosco no programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, aqui pela TV Sun News, na plataforma desse streaming do YouTube. Que Deus seja louvado pela sua vida, por você apoiar, por você incentivar, por você fazer parte deste projeto. Que Deus continue abençoando a cada irmão e a cada irmã, cada igreja, cada líder, pastores, que está conosco apoiando esta obra. Obra esta que não é nossa, mas é do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando cada irmão que está conosco também, prestigiando no compartilhamento, no seu like, abençoando, se inscrevendo nesse canal, se inscrevendo no meu canal, Fábio Vladimir. Que Deus continue dando graça pela sua vida. Mais um programa que Deus assim nos concede, que Deus assim nos permite, para realizar a santo ofício da obra do Senhor. Mais um programa Momento Bíblico para abençoar a tua vida, para dar cada vez mais um elevo espiritual, instruir cada vez mais as vidas que estão começando no Evangelho, nascendo pela graça, nascendo em Cristo Jesus. E aqueles que têm mais tempo na obra, sinta-se convidado, sinta-se cada vez mais um elevo espiritual para nos alimentar da palavra de Deus nessa noite. O chat já está aberto, esteja conosco interagindo. Glória a Deus pela tua vida. Vamos fazer uma oração. Após essa oração, estaremos falando do tema dessa noite. Senhor, Rei da Glória, te agradecemos pela tua bondade e a tua misericórdia. Fala conosco, seja conosco nessa noite. Abençoe cada um que já está conosco nesta obra. Abençoe grandemente para a tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos da Remanescente de Cristo, Ministério Assembleia de Deus, Remanescente de Cristo, ao qual eu os faço parte. Quem vos fala nessa noite é o evangelista Fábio Vladimir. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus ao nosso pastor presidente, Onério Charles e família. Aos irmãos de Extrema Minas Gerais, aos irmãos dos Estados Unidos, comunidade evangélica. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. O tema de hoje é incredulidade. Quando nós falamos em incredulidades, falamos de incertezas, falamos de dúvidas, falamos de situações adversas, da forma de crer, a forma de acontecer, a forma de confiar. E existe dois segmentos de incredulidade. Incredulidade dentro de um mundo, de uma espiritualidade, de um contexto cristão, e incredulidade dentro do contexto humano. Quando nós aprendemos com Deus todo esse segmento, toda essa situação, nós vamos entendendo que ser melhores humanos da forma de interagir com Deus, de uma forma de retribuição por aquilo que Deus fez com a nossa vida, por a nossa trajetória. E quando nós temos fé, para aqueles que têm fé em Deus, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que realmente entendem que precisa crer e confiar no Senhor, cada vez mais na nossa caminhada, é uma forma de retribuição. Retribuição para que o reino de Deus seja melhor em nossas vidas, na tua igreja, na tua família, no teu trabalho, na escola onde você está, aonde você esteja. O reino de Deus seja abrangente. Aonde você esteja, o reino de Deus seja glorioso, poderoso, frutífero, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Para isso acontecer, você precisa vencer os embates daquilo que faz com que nós deixamos de acreditar. Eu preciso acreditar na palavra de Deus, preciso acreditar no Senhor, acreditar em Cristo Jesus, acreditar no método de trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós estejamos cada vez mais no caminho certo para com Deus. Amém? Então, quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, você vem comigo lá em Mateus, no capítulo 14, capítulo 17, versículo 14 e 17, 3 versículos. Aí nós começamos a entender uma coisa interessante. Vamos lá na Bíblia. E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos, dizendo, versículo 15, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Versículo 16, e trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Aí o versículo 17 fecha, dizendo, Jesus respondeu, dizendo, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis?
trazemos aqui. Então, meus irmãos, é interessante entender uma coisa, um princípio, porque se olharmos para o contexto, né, a exegese desse 3 versículos, nós vamos entender que um pai que estava desesperado por um filho, que já via o sofrimento, a dor, a aflição sobre o seu filho, porque a aflição, a dor, ela tem o domínio e o poder de controlarmos, se nós deixarmos, de controlarmos, muitas das vezes, a falta de fé. Muitas das vezes, um direcionamento de credibilidade, de crença ao nosso Deus. Então, é interessante nós entendermos uma coisa importante. Não que os discípulos, de uma certa forma, não tinham poder para que aquele demônio saísse expulso daquele jovem. Mas tudo aqui acontece dentro de um procedimento. Um procedimento ao qual Jesus, quando ele fala aqui no versículo 17, ele nos ensina que, quando nós temos fé na palavra, quando nós estamos prontos pela palavra, quando nós estamos aptos pelo evangelho, quando nós cremos no poder de Deus, ele resolve todas as coisas. Eu não preciso, de uma certa forma, o que ele queria demonstrar era que nós, hoje, nos colocamos naquela época. Eu não preciso levar até Jesus fisicamente para que ele cure e repreenda aquele demônio. O que eu preciso? Eu preciso entrar no mundo espiritual através de uma fé sublime que agrada a Deus, convicto, espiritualidade, santidade, unção, para que aquele demônio fosse repreendido pelo poder do nome de Jesus. Então era isso que era para acontecer. Uma situação que que Jesus queria ensinar para os seus discípulos que eles, pelo nome do Mestre, poderiam repreender aquele mal, repreender aquela situação difícil, mas era necessário para que eles vissem aquele homem, pai, aflito, totalmente tenebroso com a situação que estava passando, para que recebesse a bênção e a vitória. Às vezes, muitos crentes não recebem bênção e vitória, por quê? Tenebroso, porque está ocupando a fé, ocupando a esperança e a certeza de que a confiança está sendo abalada pelas ansiedades, pela preocupação e pela falta de domínio próprio. A Bíblia nos ensina que o crente tem que ter domínio próprio. E quando o crente tem domínio próprio, ele consegue discernir, ele consegue resolver as coisas da vida mediante um direcionamento de Deus, pelo poder que acredita da palavra. Se a palavra diz que nós iremos passar, se a palavra diz que nós iremos vencer, se a palavra diz que iremos estar diante de aflições, mas se a palavra diz que eu tenho que ter bom ânimo, e se a palavra de Deus diz que eu tenho que ter esforço, então através desses atributos, adjetivos, aí eu vou conseguindo, vencendo aquilo que Paulo nos ensina, sendo suprido de glória em Cristo Jesus. Então, para isso acontecer, fé no Senhor é ter credibilidade, acreditar no Senhor, confiança no Senhor, dispor para que aquilo que você está fazendo para Deus, Deus está acreditando em você. Acreditando em quê? Porque Deus nos conhece, Deus sabe o nosso intelecto, nossa capacidade, Deus conhece nossa inteligência, conhece todas as coisas, mas eu preciso entender uma coisa, que pegando tudo isso e deixando Deus trabalhar, tudo nas mãos de Deus, aí Deus vai conduzindo a nossa sabedoria, Deus vai nos conduzindo a nossa esperança, vai nos produzindo cada vez mais certeza da resposta do Senhor, das vitórias de Deus. Aí o que vai acontecer? Você vai ser vitorioso, vitoriosa na presença do Rei da Glória. Mas eu preciso acreditar. Não posso ter uma vida servindo a Deus e ao mesmo tempo desacreditando no poder da palavra, ao mesmo tempo desacreditando no poder da fé, desacreditando no poder do Espírito Santo. Então eu tenho que derramar a minha certeza e minha confiança no Senhor Jesus Cristo, para que
tudo que Deus está fazendo, realizando, tem um propósito, tem as vontades de Deus, tem os desígnios de Deus, tem o direcionamento de Deus para que a minha vida seja melhor, não uma vida de tribulação, mas uma vida melhor para com Deus, uma igreja melhor, uma liderança melhor, uma forma de servir, obradores melhores, cantores melhores, pessoas que estão dizendo, eu sirvo a Deus, mas servir com qualidade, servir melhor na presença do Senhor, em que agrada a Deus, porque se falamos que a alegria do Senhor é a nossa força, então essa força de Deus está sempre nos conduzindo, o reflexo daquilo que Deus está alegre no seu trono. Se Deus está alegre no seu trono, produz força para a nossa vida. E se nós temos essa força produzida por Deus, aí qual é o propósito disso? É transmitir alegria para o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ver um outro versículo bíblico, Êxodo capítulo 14, versículo 11. Quando o povo foi tirado do Egito, perante a intuição de Deus, através da vida de Moisés, o povo estava indagando, disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito, para que nos tirássemos de lá e morramos desse deserto? Para que fizeste isso? Por que nos tem tirado então do Egito? Então, eles começaram ainda que eles tiverem uma vida de um desprendimento espiritual tão grande, eles precisavam reaprender o que significava ser crentes, crerem, confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Eles precisavam voltar a essa escola. Esse tema precisava voltar a vivenciar no povo hebreu a saída do Egito. E aí indagavam a Moisés. Eu fico pensando comigo mesmo, quantas e quantas indagações Moisés recebeu por causa do povo. Quantas e quantas indagações Moisés teve que ouvir, teve que aguentar por causa do povo, de um povo que saiu do Egito, que estavam reaprendendo a ter uma espiritualidade, reaprendendo a ter uma aproximação com Deus, reaprendendo a ter comunhão, reaprendendo a orar, reaprendendo a observar o que Deus estava fazendo pela forte mão dele, e Deus mostrando os seus acontecimentos e milagres para que eles observassem, olha, Deus está conosco. Deus usou Moisés para ser o libertador, mas Deus fez tudo acontecer. Não foi Moisés que nos libertou, não foi o cajado que estava nas mãos de Moisés que nos libertou. Quem nos libertou foi a forte mão poderosa do Senhor. Deus usa as vidas para abençoar vidas. Por isso que eu digo, irmãos, como é importante, como é glorioso trabalharmos com as pessoas. Como é importante eu analisar e absorver aquilo que o meu irmão, a minha irmã tem de tão importante, tão sublime para o crescimento da obra do Senhor. Porque quando você faz isso, além de você ter discernimento, além de você estar direcionado por Deus, sabe o que vai acontecer? A excelência do ministério, a excelência da irmandade vai crescendo. Por que cresce? Porque todos têm um bem comum, um bem do crescimento da obra de Deus. De sorte que houve aí o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí quando há esse mesmo sentimento de Cristo Jesus, eu observo as vidas. Ajude o teu próximo, levante o teu próximo na espiritualidade, na oração, numa palavra. Ajude o teu próximo num abraço. Ajude o teu próximo convidando para o reino, convidando para realizar a obra. Ajude, irmãos. Não a ignore, não lance para fora, não deixe para os cantos, mas abrace essa causa. Sejamos unidos e unidos cada vez mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Façamos valer, irmãos, o Salmo 133, que bom e suave é que os irmãos vivam em união. Isso é importantíssimo, não é só dizer isso no altar, que irmãos, vamos ter união. A igreja, vamos ter união, mas essa união do Salmo 133 precisou acontecer aqui em Êxodo 14, 11, que nós acabamos de ler, porque o povo estava desunido, cada um pensando nos seus próprios interesses, eles talvez indagando, o que nós vamos fazer?
Eu não sei. Saímos do Egito, então saímos da escravidão. Mas todo processo na nossa vida requer o quê? Renúncia. Requer o quê? Uma entrega a Deus, uma entrega à obra. E é isso que Deus estava ensinando para com eles. Uma renúncia, uma entrega, para que através dessa renúncia e dessa entrega, eles aprendessem com Deus o que é ter uma vida de crença, o que é ter uma vida sem dúvidas com Deus, o que é ter uma vida abençoada e gloriosa na presença do Senhor. E aí o Espírito de Deus, que estava ali, não de uma forma manifestadora, né? Não de uma forma assim impactante, mas ele estava atuando nas vidas. Por quê? Para que observasse e contemplasse as obras do Senhor, as obras que Deus estava realizando naquele lugar. Aí você pula comigo, Êxodo capítulo 15, versículo 23 e o 24. Observamos, irmãos, esses dois versículos. Então chegaram a Mara, para que não pudessem beber a água de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que é a vez de beber? Então, meus queridos irmãos, observe, o povo murmurou porque as águas chegou, mas e a fé de acreditar e orar? Eu fico pensando, se aquele povo que estivesse ali diante daquele lugar, e visse aquelas águas, e eles observassem aquelas águas, olha, é uma água impura para o beber, não é potável, mas vamos orar a Deus, e Deus vai fazer algo grande aqui. Não, eles foram chegar até o quê? Moisés. Você está entendendo a situação? Existem coisas na nossa vida que eu não tenho que depender de outro, eu tenho que depender de mim para com Deus. Você tem que ser você e Jesus. Existem situações que Deus permite na vida do ser humano, principalmente aqueles que se dizem ser crentes, cristãos, aqueles que se dizem ser servos, principalmente os que estão no ofício da obra, principalmente. Esses têm momentos do seu dia a dia, momentos dos seus afazeres, que é você e Deus, é você na oração ali, é você ali naquela sintonia com o Senhor. Esse é o momento. E foi aqui que Deus queria, nesse Êxodo capítulo 15, versículo 23 que nós lemos, é onde que Deus queria que o povo se reunisse, que nem uma igreja. Primeiro ponto, reunisse, aí reuniu. Segundo ponto, união. Segundo ponto, união. Terceiro ponto, exercício da fé. Exercício daquilo que nós aprendemos. O que nós aprendemos? Aprendemos que devemos estar cada vez mais debaixo da poderosa e potente mão do Senhor. Terceiro ponto. Quarto ponto, quando nós estamos debaixo desse poderoso contexto com os irmãos, o que vai acontecer? Deus vai ordenar a bênção. E a vitória é gloriosa em nome de Jesus. Muito bem, o que nós vamos beber? Vamos beber aquilo que Deus preparou. Então, vamos até Moisés, vamos lá, vamos sacudir Moisés para ele interceder por Pai, para ele interceder por Deus, para ele interceder por aquele que nos tirou do Egito, para ele interceder por aqueles que nos colocou desse lugar. Não eram essas indagações? Vamos interceder, pedir para Moisés, para que Moisés fale ao nosso respeito diante de Deus. Então Deus queria com que eles fossem o que, irmãos? Transformados, mudados. Muitas pessoas na igreja precisam ser transformadas. Muitas pessoas na igreja precisam ser moldadas pelo Espírito e acreditar no seu potencial. E acreditar no poder da palavra na sua vida. Acreditar no teu chamado. Acreditar na potência que está em você, na sabedoria que Deus já te concedeu. Não preciso ir de carona com as coisas espirituais sempre na vida dos outros. Eu preciso, eu e Jesus. Há momentos que é você e Jesus, como eu disse. E há momentos que é você e a igreja. Há momentos que é você e a igreja. Então é assim que funciona. Existem duas linhas de comunicação com Deus. A igreja e você. Se você que diz que é a igreja. Então a igreja no contexto unido, né? Assembleia, ou seja, reunião. O que significa assembleia? Reunião, ajuntamento. Isso é o que significa a palavra assembleia. Aí você vem agora, eu não estou agora no ajuntamento. Estou eu e Deus aqui nessa situação. Então é agora que é a hora que é você. Então é a hora que Deus quer contemplar você, quer contemplar a tua fé, para que você não duvide, não caia na malha da incredulidade e perca a tua bênção, e perca a resposta
da oração sobre a tua vida. Êxodo capítulo 17, versículo 3. Vamos ver lá? E diz a palavra de Deus: e tem pois ali o povo sede de água. E o povo murmurou de novo contra Moisés e disse: por que me fizeste subir ao Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados? Então, meus irmãos, observe, mais uma vez, como Moisés teve uma paciência enorme. Muitas vezes essa paciência para nós, nos dias de hoje, poderia ser muito difícil executá-la. Ele teve muita paciência porque ele estava confiante no Senhor, mas ao mesmo tempo humanamente cansado, estressado, sabe? Espelho de muitos pastores, cansado, estressado, sabe? Aquele semblante que você bate o olho e olha assim e fala: esse pastor está cansado, esse pastor está exausto. Mas ele não está exausto de Deus, ele não está exausto pela situação, pelo chamado. Ele está exausto, irmão, pelo peso da carga. Ele está exausto porque o povo só quer reclamar os seus choros, os seus rogos, né? Reclamar das suas fragilidades. Mas eles não conseguem entrar no manto da espiritualidade por si só. Eles não conseguem entrar no manto da oração e da credibilidade da palavra, da pregação que eles têm ouvido, para eles entrar num propósito único e direto com Deus. Não, preciso de alguém. Então esse povo de hoje, a qual eu estou me referindo, é um povo que parece ser espelhado por esse povo aqui de Êxodo capítulo 17, 3. A igreja caminhando, o ministério caminhando de um jeito, aí o povo questionando, porque deveria ser dessa forma, mas eu quero que o pastor, o líder, ele faça isso acontecer. E muitas das vezes, irmãos, não é para o pastor e para o líder fazer acontecer, é para todo o povo fazer acontecer, é para todo o grupo fazer acontecer. Aí se chama assembleianos, ou seja, ajuntamentos reunidos para com Deus. Aí o que significa? Reunião para com Jesus. Aí significa o Salmo 133, que é unidos na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é importante para aprendermos essa sistemática dessa situação. Quando nós aprendemos essa sistemática dessa situação, nós somos felizes. Eu vou pegar um exemplo aqui no Velho Testamento. Primeiro exemplo, anota aí. Gênesis capítulo 18, versículo 12. Primeiro exemplo da questão da incredulidade. Assim, pois, riu Sara consigo mesmo dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Entendeu, meus queridos? Primeiro ponto que todo mundo fala sobre falta de fé. Eu acho engraçado que muitas das vezes, irmãos, pegam essa passagem bíblica, esse versículo bíblico, e ele vira uma base de uma pregação de uma pessoa que não tinha fé. Na verdade, não é só a questão de fé. Quando Sara ela recebeu a mensagem do anjo de Deus, o estado humano dela, irmãos, não estava preparado para vivenciar isso. O estado humano, assim, é para muitas pessoas nos dias de hoje. Muitas vezes Deus tem um propósito impactante na vida do ser humano, mas esse propósito impactante, às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Por isso que eu falo, quando nós temos a sintonia com Deus, o Senhor ele vai nos moldando para entendermos um segmento do Senhor. E esse segmento de Deus, aonde Deus exerce o seu propósito impactante sobre a vida dessa pessoa. Por isso que a igreja, ela tem que estar o quê? Discernimento, para entender a voz de Deus, a palavra de Deus, o agir do Espírito Santo, a movimentação do Espírito. E aí é poder que acontece na igreja e as pessoas mudam. Por quê, meus queridos? Eu fico pensando e vendo umas coisas. Que coisas que eu vejo e às vezes eu fico pensando? Eu fico pensando que estamos vendo muitas pessoas dentro da casa de Deus com um propósito único de ser cheio do Espírito Santo, cheio de poder do Espírito Santo, mas poucos querem se alimentar da palavra de Deus, poucos querem aprender o que é a palavra de Deus, poucos querem ouvir a palavra
eu sempre carrego uma coisa comigo e repito aqui de novo. Não importa quem é que está pregando, o que importa é o que está sendo pregado. Não importa a ministração de quem é a pessoa que está ministrando, o que importa é o que está sendo ministrado. Porque quando você está acreditando na ministração, o seu senso crítico, né? O seu senso julgador, ele sai e cai por terra. E você para de olhar para o ser humano. Você para de olhar para o homem e a mulher que está ali falando. E passa agora a olhar para o Senhor. É importante, quando eu tenho essa linha de entendimento, eu começo a ver Cristo sobre a vida da pessoa. Eu começo a ver o chamado na vida do ser humano. E não ver a pessoa ali falando no microfone, ou cantando, ou ensinando. Não sei, uma coisa eu sei, eu quero ver Cristo na vida da pessoa. Eu quero me esbaldar da presença do Senhor para todo sempre, na vida da pessoa. Isso significa eu acreditar no meu próximo. Isso significa eu acreditar no potencial do meu próximo. Isso significa eu acreditar no potencial que Deus fez na vida do meu próximo. E aí a incredulidade, ela cai por terra. Porque muitas pessoas estão deixando de ter mais de Deus, porque estão olhando para o ser humano, estão olhando para o próximo como pessoa e a única fonte de todas as coisas da palavra de Deus. E sendo que a fonte inesgotável significa Espírito Santo pela palavra de Deus, que nos ensina e nos ajuda a compreender e entender as coisas do Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina, o homem natural não consegue discernir o que é espiritual. Só os que são espirituais para discernir as coisas espirituais. Então existe um grupo na casa de Deus que estão apenas dentro de um mundo natural e não estão conseguindo entender o mundo espiritual. Não abriu seus olhos, não abriu seu coração para entender a fonte inesgotável chamada palavra de Deus, para compreender o que é espiritual, para compreender o que é realmente crer em Jesus, acreditar, confiar no Senhor pela sua palavra. Segundo exemplo, Juízes, no capítulo 6, versículo 3, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina dizendo, mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio essas coisas, tudo isso? Se é feito de todas as suas maravilhas, de nossos pais, que eles nos contavam dizendo, não nos fez o Senhor subir no Egito? Porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Observe, irmãos, é aquilo que eu disse. Um pequeno estado que aconteceu com Gideão, aconteceu também lá com Sara. Eles não estavam preparados para o poder impactante de Deus que estavam para acontecer. Eles estavam apenas olhando o comum e o natural. A Sara ali olhando o comum e o natural, numa vida cotidiana dela. Gideão agora em capítulo 6, versículo 13, observando apenas o que? O seu estado comum e natural. Mas quando chegou o anjo do Senhor, e fazendo com que ele compreendesse o saindo do campo natural e fosse para o mundo espiritual. Assim, eu acabei de dizer, as pessoas, muitas delas na igreja, que vão para a igreja, mas só ficam no seu mundo natural. Não conseguiu ainda dar um pé para fora e atingir o mundo espiritual. É a mesma coisa que estava acontecendo com Gideão. Ele indagando com o anjo, mas se o Senhor é conosco, se o Senhor é comigo, por que a minha vida está assim? Por que me acontecem essas coisas? Por que eu estou dessa forma? Porque tudo tem um propósito, tudo tem um trabalhar de Deus. E muitas vezes eu estou impedindo certas coisas de Deus fazer na minha vida. Como? Eu não consigo me desprender do mundo natural. Eu não consigo me desprender do que não agrada a Deus. Eu não consigo me desprender daquilo que é humano, um fator comum. Eu não consigo me envolver na glória do Senhor. Eu não consigo me envolver no ajuntamento para com Deus. Eu não consigo me envolver no poder da palavra. E quando eu não consigo me envolver no poder da palavra, como
como eu vou ser impactado? Como eu vou entender que tudo isso que está acontecendo na minha vida tem um propósito, tem um direcionamento de Deus, tem uma resposta. Deus não permite nada na nossa vida sem um propósito, sem um relacionamento com Ele. Tudo tem uma resposta do Senhor para com a nossa vida. Para isso eu tenho que o quê? Acreditar e confiar, depositar minha fé, orar, jejuar, pedir graça, misericórdia, perdão e continuar firme, principalmente na presença do Filho amado de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que continuar firme para eu vencer as lutas, as situações, as adversidades. Lembra que Deus falou para Josué no capítulo 1, lá no capítulo 1, 3 vezes Deus fala com Josué: ser forte e corajoso, ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Então Deus falou 3 vezes para ele: força e coragem, força e coragem, força própria para investir, força de Deus própria para investir e coragem. Coragem aonde? Naquilo que Deus falou, naquilo que Deus já determinou. Se Deus falou com você, vai isso, vai isso, vai isso, então coragem, continue firme, ânimo para continuar avante. Não desista da obra de Deus na tua vida. Não desista daquilo que é chamado de Deus sobre você. Porque quando você desiste, aí acontece a incredulidade. Você começa a descrer, você começa a desacreditar, você começa a deixar de confiar, perde a confiança. A tua mente começa a cauterizar para o que é ruim, cauterizar para a heresia e perdendo cada vez mais a fidelidade com o Senhor. Terceiro exemplo lá no Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Olha só: e aí foi do deserto, dizendo, um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu o seu ânimo à morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, aí que está um exemplo interessante, porque quando nós observamos, não vou dizer muito essa passagem, porque ela é muito longa, ela tem muita coisa, e o tempo não vai dar. Então, quando nós observamos que o contexto psicológico desse versículo, primeiro, ele pediu a morte, ele desejou o fim, ele desejou que acabasse tudo. Por quê? Ele já estava num estado de descrença, precisando ter confiança. Ele já estava num estado de perder o contato, a sintonia com Deus. E ele precisava de confiança, ele precisava de crer, acreditar. Se creres, muita coisa vai acontecer da parte de Deus sobre a nossa vida. Aí observamos, ligando esse parte velha do Velho Testamento e trazendo para algumas coisas do Novo Testamento, aí a gente parte para o primeiro exemplo do Novo Testamento. Mateus, no capítulo 8, versículo 25, está escrito: então disseram os seus discípulos, e aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. Observe, irmãos, tudo é uma questão que envolve, se eu acredito, se eu confio e creio, então o uso da fé. E aí foi o que aconteceu com os discípulos: nós vamos perecer, nós vamos morrer, nós vamos acabar com tudo aqui. Mas não, era o pensamento humano. É aquilo que eu disse: o crente que vive o seu estado apenas humano, ele não consegue entender o processo das coisas, ele não consegue entender o que está havendo, porque ele só vê aquilo que os olhos estão enxergando. Ele não consegue enxergar a espiritualidade da situação. Ele não consegue entender a espiritualidade da situação que Deus muitas das vezes está promovendo, está provocando para que eu seja aprovado na presença do Senhor. Então Deus permite isso, para que nós sejamos o quê? Provados para sermos aprovados com Deus na sua presença e na sua palavra. Abrindo aqui um parênteses, Deus abençoe você que já está conosco no chat aí do YouTube. Quero mandar uma paz do Senhor Jesus aqui para Jéssica e Jonas, dupla abençoada. Assina embaixo. Você que é líder, você que tem um ministério, convida Jéssica e Jonas, porque eles são um casal abençoado. Entra em contato com a produção da Sun News. Quero mandar aqui também a paz do Senhor para Marlene, Deus abençoe. Meus queridos irmãos do nosso ministério, Evangelista Leandro, Deus abençoe tua vida cada vez mais. Nosso pastor desejando que a programação seja abençoada. Deus abençoe nosso pastor e a todos os irmãos que estão conosco. Seja amigo dessa obra. Por que eu falo isso?
Porque quando você é amigo dessa obra, você abençoa essa obra. Com o seu like, com a sua inscrição, com a sua visibilidade. Faça esse programa cada vez mais alcançar as vidas. O interesse maior é esse. Faça esse programa evangelizar pessoas. Faça esse programa com todos os temas que tem falado aqui, de todo o tema que tem passado por esse programa. Faça cada tema que está no canal da Ação News, que está no meu canal Fábio Vladimir aqui no YouTube, todos esses temas que estão ali gravados. Faça isso, evangelize pessoas, fale com pessoas, porque muitas vezes ali, num trecho, Deus fala com alguém, Deus muda a vida de alguém. Então faça isso acontecer. Seja um missionário virtual, seja um mensageiro da paz, da luz e da graça do Senhor através dessa programação. Quero louvar a Deus por todos que estão conosco. Segundo exemplo no Novo Testamento, que está escrito em João, no capítulo 20, versículo 25. Está escrito: e disseram-lhe, pois, aos outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, eu não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então, irmãos, não preciso nem dizer muita coisa, né? O crente Tomé da vida só acreditava aquilo que realmente estava estabelecido naquele momento. Ele não bastava só ouvir dos discípulos que Jesus veio, que Jesus ressuscitou. Ele precisava observar com seus olhos. Se eu disser que tem muita gente na casa de Deus assim, para muitos vão pensar que eu estou sendo demagogo. Mas, irmãos, é uma realidade. Tem pessoas que só acreditam no poder de Deus depois dos acontecimentos, mas não crê antes de acontecer. Não confia, não desenrola a sua vontade de acreditar mais naquilo que Deus está falando. Eu preciso ver Jesus fazer, para depois acreditar que Ele está comigo, para depois acreditar que Ele está na obra, para depois acreditar que Ele faz milagres. Irmãos, eu tenho que acreditar antes, porque o poder da palavra, ela é tocante. E quando o poder da palavra é tocante, ele muda os pensamentos. Porque o poder da palavra, ele nos enfrenta. Ele faz com que o mundo comum, natural, seja impactado pelo mundo espiritual. Assim são as pessoas na casa de Deus. Precisam ser impactadas para que a dúvida caia, para que as incertezas caiam, para que aquilo que não esteja de acordo com a vontade de Deus caia e entre cada vez mais a confiança no Senhor. É interessante, quando nós ouvimos de Deus, olha, Deus vai fazer, muitas pessoas se alegram, muitas pessoas querem esses tipos de palavra, mas quando Deus fala assim, olha, para isso acontecer, tem que passar na água, tem que passar no vale, tem que passar no vento, aí ninguém quer, todo mundo acha duro, pesado, mas é um propósito, irmãos. Tem que passar pela maturidade espiritual, tem que crescer na graça e no conhecimento. Muito contrário do que as pessoas pensam, que crescer na graça e no conhecimento é só ler muita Bíblia, é só ter conhecimento de versículo, conhecer os parágrafos, conhecer as passagens. Isso é o reflexo do conhecimento, mas o conhecimento maior é vida, mudança de história, a palavra sendo realmente impactando e mudando a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a palavra de Deus, ela vai impactando nossa história, eu caio em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Observe só o que está escrito: examinai tudo, retende o bem. Muito bem, examinai com o quê? Com a dúvida, com a incerteza, com a mesmice, com a mentira, com muita coisa? Não, irmão. Examinai com a sabedoria do alto. Examinai com o Espírito de Deus. Examinai com a sabedoria que você já aprendeu. Examine-se a palavra, irmãos. Julgue a palavra. Esmiúce a palavra. Aprenda da palavra. Estude a palavra. Esteja separando os pontos da palavra para que você entenda o que é bem para a tua vida. Não examine o pregador, o mensageiro. Examine a palavra de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo ensina aqui nessa primeira carta de Tessalônica. Então, examine-se para que você seja também examinado pelo Senhor e seja abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. E eu vou vencendo todas essas coisas. Para eu vencer todas essas coisas, não basta só ler a palavra. Eu
tenho que tentar viver essa palavra, eu tenho que tentar viver Bíblia. Preciso. Se eu entender que eu não preciso viver Bíblia, eu não vou compreender os desígnios de Deus cada vez mais atuante sobre o meu viver. Observando, Romanos do capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus disse: olha, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé compete aí, ouvir a voz, ouvir a palavra do Senhor. Pedir para Deus: unge, Pai, os meus ouvidos para compreender a sua voz, compreender a sua palavra. Unge os meus ouvidos para que não entre os comichões da heresia, para que não entre os comichões de estudos estranhos, ensinamentos estranhos, ensinamentos que não levam a lugar nenhum, ensinamentos duvidosos, mas que entre apenas o ensinamento do Senhor. Use pessoas abençoadoras, Pai, para falar comigo, para me ensinar, me instruir, mas pessoas abençoadoras. Eu quero ouvir algo novo, eu quero sentir um novo de Deus, porque a Bíblia diz: Ele faz novo todas as coisas. Então eu preciso ter o novo de Deus, eu preciso cada vez mais contemplar o agir novo de Deus, e quando eu estou pronto para contemplar o agir novo de Deus, aí os meus ouvidos, atuante com a fé, ouvindo a palavra, ouvindo Deus falar, o segmento do Senhor, minha vida será melhor, minha espiritualidade será melhor, minha espiritualidade será de agrado a Deus, a alegria de Deus vai acontecendo, os propósitos de Deus vai acontecendo, os livramentos de Deus vai acontecendo, os milagres de Deus vai acontecendo, a bênção de Deus vai acontecendo, as portas vão se abrindo, as correntes vão caindo, as algemas vão caindo, porque Deus está atuando. Está atuando por quê? Porque eu estou confiando, porque eu estou acreditando, porque eu estou declarando guerra a mim mesmo para continuar firme na presença do Pai, firme pelo poder da sua palavra transformador, firme no ajuntamento da reunião de adoração, entregar ou tentar entregar o melhor para Deus, né? E tentar se apresentar melhor para Deus, tentar a postura melhor para Deus, comportamento melhor para Deus. E quando eu tenho isso, eu vou me encaixando em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Olha o que está escrito: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu vou vencendo isso, você também vai vencendo isso. Por que você vai vencendo? Porque os seus ouvidos estão abertos somente à voz de Deus, somente a voz do Espírito. Aí toda altivez vai caindo por terra, aí todo conselho maligno vai caindo por terra, todo conhecimento maligno vai caindo por terra, todo ensejo de Satanás, as dardos inflamáveis vai caindo por terra. Sabe por que vai caindo por terra? Porque agora você tem, a igreja tem, a liderança tem, todo o grupo tem o conhecimento pleno de Cristo Jesus. E aonde tem o conhecimento pleno de Cristo Jesus, o Senhor vai certificando essa reunião, vai certificando essa obra, esse ministério, porque Deus lá do alto céu vai olhando essa obra e fala: ali está o meu filho, e aonde estiver meu filho, está o Pai, aonde estiver o Pai, está meu Espírito, e aonde estiver meu Espírito, a atuação da palavra, e aonde tem a atuação da palavra, o povo se alegra, o povo aprende, o povo julga a palavra, o povo aprende pela palavra, o povo não olha para o próximo com um senso crítico, com um senso julgador, mas entende: eu preciso da palavra, e quando eu quero a palavra, aí o povo muda, porque vão investindo um ao outro, ajudando um ao outro, crescendo um ao outro. Isso significa igreja de Cristo, isso significa um povo lavado, unido, reunido no nome do Senhor. E onde tem esse tipo de povo que é validado, certificado por Deus, é um povo, é um ministério, é uma obra crescente e abençoadora. Aí o inimigo não pode destruir essa casa, não pode destruir essa obra, porque as portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor. E se você que se diz aí, igreja, eu que tenho, você ou eu que demos o costume e o hábito de sempre se apresentarmos a nós mesmos como igreja de Cristo, então o inimigo não pode contra a nossa vida, porque a Bíblia diz: aqueles que são de Deus, o inimigo não toca porque é guardado, não
porque é protegido, não toca porque é visto pelo Senhor, como a menina dos seus olhos, não toca porque Deus, as suas mãos está guardando, Deus dando ordem aos seus anjos para proteger, Deus dando a sua voz poderosa para guardar. Aí o inimigo não chega nem sequer perto, porque quando ele chegar perto, ele já vê o brilho de Cristo, ele já vê o brilho do Espírito, ele já vê o brilho da graça e da glória de Deus, e aí você anda caminhando dizendo, só o Senhor é Deus na minha vida, ainda que não sou merecedor, ainda que não tenho nada para entregar diretamente a Deus, a não ser a minha própria vida, a não ser a minha própria fé, aí o Senhor vai certificando a sua presença sobre você e sobre nós. Mas para isso acontecer, continue crendo no poder da sua palavra. Precisamos ser pessoas mudadas, transformadas, lavadas, remidas pelo Senhor, para que o senso destruidor maligno que está invadindo a mente de muitas pessoas, para julgar o próximo, se distanciar do próximo, para que a turminha de Sambalate caia por terra, para que a turminha de Caim caia por terra, e entre somente a turma de Deus, a reunião para Deus, lavados para Deus, e deixar a liberdade do Espírito Santo atuar sobre a vida de cada um. É isso que faz a diferença, irmão. Quer ter uma vida abençoada? É isso que faz a diferença. Quer ter uma vida próspera, em qual muitos estão ensinando que é só ter riquezas, e isso e aquilo, vida próspera com Deus, é a aproximação com Ele. Vida próxima com Deus é ter sintonia com Ele, é você falar não vai, e Deus fala não vai, é você falar vai, e Deus fala vai. Deus assina as suas palavras, Deus, Ele assina, certifica os seus projetos, os seus planos, o poder de obter, o poder de adquirir. Deus assina, Deus fala, vai meu filho. Aí você fala, Senhor, ainda que eu tenho poucas forças e condições, mas eu acredito porque o Senhor falou, porque o Senhor certificou. E se o Senhor certificou, o seu nome jamais será envergonhado, jamais será visto numa sociedade incrédula, de uma sociedade que não acredita, de uma sociedade que renuncia cada vez mais o santo nome, renuncia cada vez mais a palavra de Deus. Mas você é diferente, você é lavado, você é o sal, você é luz, você foi chamado para uma grande obra para fazer a diferença. Marcos capítulo 9, versículo 24 e 23, quando nós olhamos a palavra de Deus, está escrito, e logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse, Senhor, eu creio, ajuda-me, Pai, a minha incredulidade. Versículo 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu irmão amado e eterno, observe isso, o que Jesus ensina para este pai, o que Jesus ensina para este homem, que, como eu disse, é o retrato dele igual ao do pai do lunático, que estava aflito, que estava angustiado, vivendo aquele momento terrível de dor. Mas Jesus falou, se creres, e ele disse para Jesus, me ensina-me, Senhor, me ajuda-me, Senhor, a viver, a acreditar, a tirar a minha incredulidade, me ensina a passar a um outro nível, para atingir um nível melhor na tua presença. Me ensina a atingir um nível de espiritualidade, para que a minha incredulidade não venha dizer, você não pode, você não consegue, você não tem, mas em Cristo eu posso, em Cristo eu tenho, e em Cristo eu vou, porque Ele disse, tudo é possível para aqueles que acreditam e confia no tempo de Deus, na resposta do Senhor, para aqueles que estão firmes na sua presença. Tudo é possível. Esses são os que podem dizer, eu sou vencedor em Cristo. Por que você é vencedor? Porque eu confio e Deus responde. Porque eu confio e acredito e Deus assina. Porque eu estou numa situação e a qual eu falo com Ele, Ele fala comigo e tudo acontece, é próspero, porque Ele está na frente de todas as coisas. Assim a mesma coisa quando nós ligamos esse versículo.
de um pai que foi ensinado por Jesus, vença as suas incredulidades, vença as suas incertezas e confie no Senhor. Aí você liga em João no capítulo 11, verso 40, que quando disse: Senhor Jesus, eu não tenho disso, que se creres verás a glória de Deus. O mesmo versículo, ele nos traz essa referência. Aí a mesma referência nos traz em Marcos, que nós acabamos de ler, versículo 23 e 24, os pontos chaves: crer, confiar em alguém. Crer na palavra, confiar em alguém. Observe, creio na palavra, porque a palavra veio de Jesus. A palavra veio do alto, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, em quem? Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Terceiro ponto, e se eu acredito no Filho de Deus, o Salvador, as possibilidades começam a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. As possibilidades começam a se desenrolar e se desenvolver. Louvado seja o nome de Jesus. Viu 3 pontos do versículo que liga em João no capítulo 11, versículo 40, ligando com Mateus capítulo 23 e 24. Quando eu pego esses 2 versículos e faço uma junção, aí eu consigo entender. Peraí, primeiro ponto, acreditar. Você aí, primeiro ponto, acreditar. Segundo ponto, em quem? Jesus. Ele é o sujeito da história. Jesus. Jesus é quem? Filho de Deus, meu Salvador, meu Senhor. Creio no poder dele. Por que eu creio no poder dele? Porque eu creio na tua palavra. Por que eu creio na tua palavra? Porque a palavra de Deus disse, quando ele saiu pós-cruz, ele disse com alto e bom som: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então, se eu acredito nesse poder nos céus e na terra, eu estou diante desse sujeito e confio na sua palavra. Porque a quem é de Deus, como diz João, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, quando eu sou de Deus, se eu digo que sou igreja, então você está dizendo que é de Deus. Se você diz que é de Deus, então você ouve a palavra de Deus. Então, se eu escuto a palavra de Deus, vou para o sujeito do versículo. Quem é o sujeito? Jesus. Aí Jesus, Filho de Deus. Então, se eu entendo que Jesus é Filho de Deus, agora eu passo a acreditar no Pai também e no Filho. E quando eu acredito no Pai e no Filho, aí entra quem no meio de tudo isso aí? O Espírito do Senhor. Aí eu estou começando a acreditar agora no Pai, no Filho, do Espírito Santo, e aí vem as possibilidades. Tudo é possível ao que crê. Você entendeu aí? Juntou? Então isso significa teologia sistemática. Então quando você vem aí, agora vamos lá, versículo 24, que diz: imediatamente o pai do menino exclamou dizendo: Pai, eu acredito, Senhor, me faz vencer as minhas incredulidades, me faz vencer as minhas incertezas, as minhas mentiras, as minhas maldições e flagelos, me faz vencer isso, que são poderosos para que tenham me tirar cada vez mais da minha presença. Isso significa o desejo de ser íntimo para com Deus. Crente, deseje isso, ser íntimo de Deus. Deseje ser íntimo para com Deus. Irmão, eu já tenho intimidade. Então cultive isso, alimente isso, faça isso ser forte. Faça esse elo dessa intimidade ser cada vez mais revestido. Efésios 6:11, revestido da armadura, revestido dessa intimidade, para que o evangelho do Senhor que entra em nossa vida seja mudado, transformador e coerente naquilo que nós falamos. Como? Eu falo que eu sou servo de Deus. Então seja coerente naquilo que é na tua vida, não só de falar, mas de acontecimentos, de realidades, de mudanças, de caráter, mudança do coração, um coração novo na presença do Senhor, mudança na sinceridade, mudança do novo falar, mudança no quê? Do novo agir, mudança de quê? Saindo do mundo natural e entrando no mundo espiritual. E Deus vai te abençoar cada vez mais. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos que estão aqui no chat do YouTube. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que Deus continue dando graça para você. Que você seja uma pessoa cada vez mais abençoada pelo Senhor. Porque você investiu esse tempo seu nesse projeto, nessa palavra, nessa mensagem. Então Deus te guarde, te cubra das mais copiosas bênçãos sobre você. Quarta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui com mais um tema bíblico, mais um tema dentro do cotidiano do universo cristão, para entendermos o que Deus tem para falar conosco, dentro da sua palavra, os pontos chaves, os substantivos,
masculino, feminino, os adjetivos da palavra de Deus, né? Os pronomes, todas essas coisas que Deus tem para nos ajudar a entender os pontos e as vírgulas de cada passagem para com a nossa vida. Compartilhe esse trabalho cada vez mais. Fale com um, fala com o outro, ajude essa obra a crescer, porque quando fazemos isso, estamos semeando para o reino de Deus. Amém? Quarta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui para a glória de Deus. Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.